Olá, boa tarde. Vamos lá, vamos para mais uma aulinha, né? Hoje vamos falar da dinâmica. O que é dinâmica? É o estudo dos movimentos aonde entra a preocupação com a força. Como que esse movimento acontece? O que faz esse movimento acontecer? Ou seja, a dinâmica é o estudo dos movimentos, né? É a cinemática envolvendo força. Então, pensando na dinâmica aqui, a primeira coisa que a gente vai aparecer aqui pra gente é a força. Ou seja, os objetos, os movimentos acontecem pela ausência de força ou pela presença de força. Se não há força, pode ser que tenha movimento? Sim. E se tem força, pode ser que tenha movimento. Tem força aplicada, pode ser também que não tenha movimento. Ou seja, como a gente pensar em movimento, movimento é relativo, né? Então, para a gente falar de movimento, a gente precisa de um ponto de referência, um referencial. Mas, sobre todos os corpos na Terra, a gente tem forças agindo sobre eles, né? Mas vamos aqui para o nosso primeiro tópico. Equilíbrio estático. O que é o equilíbrio estático? É o equilíbrio quando um móvel ou um objeto ou qualquer coisa está parada. Vamos pensar que esse pincel está em equilíbrio estático. Eu estou mantendo ele parado aqui, equilibrado. Tem forças agindo sobre ele? Sim, tem a força da gravidade que puxa ele para baixo, mas tem a força da minha mão que está aplicada sobre ele, mantendo ele parado aqui, certo? Isso é equilíbrio estático. O que é o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico é o equilíbrio de um objeto quando ele está em movimento. A gente pode pensar no nosso estudo quando o objeto está em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele está em movimento com uma velocidade constante. Se esse objeto está em movimento com velocidade constante, então a gente pode pensar que as forças agindo sobre esse objeto, elas estão se anulando para manter esse equilíbrio dinâmico, esse movimento uniformemente, movimento retilíneo uniforme, esse movimento que não varia. Então as forças que estão atuando sobre esse corpo nesse momento, elas estão se anulando. Então o meu corpo está no equilíbrio dinâmico. O dinâmico vem de movimento, ele está se movimentando, só que ele está em equilíbrio. E estático vem de parado. As forças nesse objeto se anulam, mas mantém ele parado. Visto o que é equilíbrio dinâmico, o que é equilíbrio estático, vamos para as 3 leis de Newton. Vamos falar hoje da primeira lei de Newton, certo? A primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Primeira lei de Newton, ou inércia. O que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz que um corpo tende a permanecer em repouso até que uma força o coloque em movimento, certo? Ou um corpo tende a permanecer em movimento até que uma força o pare, certo? Vamos pensar aqui. O pincel está parado. Eu aplico uma força aqui, ele se movimenta. Então eu fiz ele se movimentar. Outra força fez ele parar, que é a força da gravidade, que puxa ele, né, para o solo, fazendo com que ele caia. Se a gente tivesse um objeto, ou a gente tivesse assim, um sistema como sendo vácuo, onde a gente não tem gravidade, não tem resistência do ar, não tem nada, se a gente pega um corpo e coloca ele em movimento, né, faz esse corpo se movimentar, esse corpo tende a permanecer em movimento, até que venha uma outra força contrária a esse movimento e pare esse corpo. Então essa é a minha primeira lei de Newton, ou a inércia. Então, um corpo tende a permanecer em movimento até que uma força o pare, ou um
corpo tende a permanecer em repouso. Vamos pensar aqui. O corpo em repouso. Vem uma força e o coloca em movimento. Então, essa é a primeira lei de Newton. Na segunda lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. O que o princípio fundamental da dinâmica nos diz? Que a força resultante em um corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração por esse corpo adquirida. Ou seja, a força resultante do movimento desse corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração desse corpo. Então aqui a gente tem o princípio fundamental da dinâmica. Vamos pensar, um corpo de massa 10 quilogramas, com aceleração igual, se move com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Qual a força que está fazendo esse corpo se mover com essa aceleração? Então eu tenho uma força resultante sobre esse corpo que o faz ele se mover com essa aceleração. A massa do meu corpo é 10 quilogramas, então eu tenho que força resultante é minha massa vezes a minha aceleração. Então a força que foi aplicada nesse corpo para que ele se mova com essa aceleração é igual a 10 vezes 3. A minha força resultante para fazer esse corpo se mover é de 30 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Quilogramas metro por segundo ao quadrado. Quilogramas metro por segundo ao quadrado. Ok? Então assim, quilogramas metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que Newton. Ou seja, a unidade de medida recebe o nome do desenvolvedor do problema. Ou seja, a minha força resultante aqui é igual a 30 newtons. Então, falamos da primeira lei de Newton, princípio fundamental da inércia. A segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, aonde a gente vai ver que as forças que atuam sobre o corpo é igual a força resultante que atua sobre o corpo é igual a massa vezes aceleração, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Um exemplozinho. Nós temos um corpo, ok? Corpo A, de massa 20 quilos. É aplicada uma força F para cá e uma força F para cá, certo? Força F para cá. Força A e uma força B. Sendo A igual a 100 newtons e minha força B igual a 40 newtons. Determine a aceleração com que esse corpo se move e mais, vamos falar em qual direção ele vai se mover e sentido, ok? Então, se eu tenho a força A empurrando para lá e a força B empurrando para cá, então eu vou ter que a minha força resultante vai ser a força A menos a força B. Minha força A empurra para lá, minha força B empurra para cá. Seria como eu estivesse empurrando para um lado e outra pessoa empurrando para cá. A força que tiver maior intensidade vai fazer esse objeto se mover. Mas minha força resultante, pelo princípio fundamental da dinâmica,
é massa vezes aceleração. Então eu vou ter aqui que força de A menos força de B vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só pegar um outro pincel aqui. Vamos lá. Olha só. Força de A, 100 menos força de B, 40, é igual a minha massa, 20 quilos, vezes a minha aceleração. O que eu quero é a aceleração, então 100 menos 40, 60, é igual a 20. Tá multiplicando, passa dividindo, minha aceleração é igual a 60 dividido por 20. Corta, a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu tenho a força, tenho a massa, eu acho a aceleração. Se eu tenho a força e tenho a massa, ou a aceleração, eu acho a massa. Então, a gente tem que analisar para onde que está. Por isso que foi importante a gente verificar as composições de vetores, porque eu posso ter uma força agindo aqui e uma força empurrando ele aqui para cima, né? Vamos pensar aqui, tem uma força empurrando ele para cá, que assim, e tem uma força aqui para cima. O meu objeto ele não vai sair nem aqui e nem aqui, ele vai sair nessa direção. Então minha força resultante aqui vai estar aqui, vai ser essa força A e essa força B, que é a composição dela que a gente aprendeu lá em vetores, é a nossa força resultante, ok? Olha só, para a próxima aula a gente vai ver a terceira lei de Newton, certo? Vimos a primeira, vimos a segunda e logo após a gente fazer os exercícios referente à primeira e à segunda lei de Newton, a gente retoma o estudo da terceira lei de Newton.